Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alejandro, professor de Geografia. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar a respeito das relações de trabalho no mundo contemporâneo. Então esse é o nosso tema, dando continuidade aí ao processo de globalização que nós temos falado. Nesse processo de globalização, nós vimos já a relação aí com as redes, tanto redes de transporte, como também as redes de comunicação. E agora a gente vai ver que esse mundo globalizado, esse mundo contemporâneo, ele altera também as relações de trabalho. Então, a configuração do espaço brasileiro passou por profundas transformações a partir da segunda metade do século XX, provenientes do processo industrial e da inovação tecnológica, culminando em profundas mudanças nas relações de trabalho, tanto no campo como nas cidades. Então, mudanças no trabalho rural e no trabalho urbano. As relações de trabalho no mundo contemporâneo expressam-se pela flexibilização, terceirização e crescimento da informalidade. Então, esses três elementos. Primeiro, o trabalho ele vai se tornando mais flexível. O que isso quer dizer? Nós temos flexibilidade tanto nos modelos de trabalho, tá, nos moldes, como a gente pode compreender também em relação à carga horária, tá? Então, modelos diferentes de trabalho, tá? Com uma carga horária tanto às vezes maior, como às vezes também menor. Então, uma flexibilidade maior em relação ao trabalho, em relação a essa, principalmente a questão presencial. Não necessariamente o trabalho hoje exige, essa presença, tá certo? Também as mudanças quanto à terceirização. Então, as funções, elas são muitas vezes terceirizadas. Então, muitas vezes, empresas são contratadas onde, ao invés de, por exemplo, se a gente pensa dentro da escola, tudo o que acontece dentro da escola é função da escola? Não, algumas atividades podem ser terceirizadas, como, por exemplo, os cuidados com a segurança, os cuidados com a higiene, saúde dentro da escola, com a limpeza, podem ser terceirizados. Então, essa terceirização de algumas funções da empresa, onde ela pode se preocupar com aquilo que é essencial e tudo aquilo que é secundário para o funcionamento, pensando na escola, a função principal seria a educação. Tudo que é secundário à educação são coisas importantes também, mas outra empresa pode cuidar. E nós temos também o crescimento da informalidade. Então, muitas vezes a gente observa também essa relação um pouco mais liberal dentro das relações de trabalho. Então, nessa informalidade, o que a gente observa? Trabalhos com carteira assinada, por exemplo, vem reduzindo a oferta desse tipo de serviço. E aí você observa o crescimento de serviços como prestadores de serviços, como o MEI, ou até mesmo nessa terceirização, você não tem a carteira assinada, você presta serviço para aquela empresa. Então, essa informalidade nas relações também de trabalho. Seguindo aqui, o processo de globalização e internacionalização da economia esteve acompanhado de uma série de transformações nas estruturas elementares do sistema capitalista, que conheceu a sua integração mundial dentre essas mudanças estruturais. Podemos destacar a maior fluidez na composição do comércio e da produção internacional, bem como as mudanças nos sistemas de produção, nos setores primário e secundário. Então, a gente vai vendo essas mudanças, um sistema de produção, tanto no setor primário quanto secundário, sendo alterados. O que é isso? Setor primário são as atividades ligadas principalmente à agricultura, à pecuária e o extrativismo, a própria mineração, uma atividade de extrativismo. E o secundário, a atividade da indústria. Então, nós temos aí a mudança nesses setores, uma mudança de produção. Lá na agricultura, na pecuária e extrativismo, a gente pode observar o grande aumento de máquinas e até mesmo
tanto na indústria, né, o aumento do uso de máquinas e principalmente uma produção robotizada, onde você tem ali uma programação sendo feita e praticamente essas máquinas fazendo o trabalho sozinhas. Tá? Então, a robótica sendo muito utilizada nesses dois setores. No setor terciário, nós temos o comércio, e é claro que o comércio também já passa por essas transformações. Nós temos, inclusive, o autoatendimento. Então, algumas empresas, você já vai na loja, ao invés de ser atendido por um vendedor, você observa ali as roupas já penduradas nas araras, né, nos cabides, e você passa pegando ali o que você deseja. Posteriormente, vai até um caixa. Esse caixa, inclusive, o caixa também já robotizado, onde você pode fazer o autoatendimento até mesmo em supermercados. Você apresenta ali, né, o peso, pesa ali os produtos que você está levando, tudo filmado, você coloca ali o código de barras e vai colocando numa outra cestinha aquilo que você está comprando, fazendo o seu próprio atendimento, sem a necessidade de um vendedor. Então, as relações de trabalho já nesse grau de informatização também, tá? Seguindo aqui, diante disso, podemos analisar uma conjuntura específica sobre o trabalho no mundo contemporâneo. Em linhas gerais, podemos destacar que ocorrem significativas mudanças estratégicas para a ampliação dos lucros dos investidores, com consequente impacto sobre a classe dos trabalhadores. É claro que a gente vai vendo o impacto maior, esses trabalhadores sendo substituídos principalmente por máquinas. Então, as máquinas pegando esses empregos, tá? Exercendo, né? Realizando esses trabalhos que a gente pode dizer que são mais simples. Então, a gente vai observar justamente essa substituição. Um primeiro aspecto no cerne desse processo foi o crescimento dos processos de terceirização, também conhecido como outsourcing. Isso é quando uma empresa contrata outra para a execução de um serviço necessário ao seu funcionamento. Um exemplo comum de terceirização são sistemas de vigilância dos bancos executados não mais por estes, mas sim por empresas especializadas nesse tipo de serviço. É claro que a gente vai observar que para a empresa, a terceirização pode ser muito positiva. Em que sentido? Pensa no banco ali. Ele tem que guardar o dinheiro, mas a segurança, que é fundamental para esse banco, ele pode contratar uma empresa terceirizada. Ao invés de ele gerenciar esses trabalhadores da área da segurança, ele contrata uma empresa para colocar ali esse serviço, tá? Porém, qual é o problema? Para o trabalhador. Porque olha só, se eu pago, olha, eu preciso de 2 vigias aqui. Se eu pago 3 mil para a empresa para cada vigia, esse vigia ele vai receber aqueles 3 mil de salário? Não, ele vai receber parte desse pagamento. Então, para o empregado, para o trabalhador, a gente pode dizer que é pior a situação. Tá? A situação piora. Porque se eu contratava um trabalhador por um salário mínimo, eu vou contratar a empresa por um salário mínimo para cada trabalhador? Não, porque a empresa também precisa do seu lucro. Então, o trabalhador passa a ter um salário menor. Tá? Então, a gente vê que o gasto terceirizando é maior do que com o trabalhador direto. Mas o trabalhador não recebe esses aumentos, tá certo? E em muitos casos, é claro, o uso das máquinas no lugar desse trabalhador, certinho? O impacto da terceirização da economia, em resumo, é o aumento da precarização do trabalho. Ao mesmo tempo em que a empresa investidora reduz os custos com o serviço realizado, a empresa terceirizada oferece uma remuneração média muito inferior aos seus funcionários. Então, essa empresa investidora, muitas vezes, ela nem consegue reduzir os seus custos, tá? Ela, às vezes, gasta a mesma quantidade, porém, o trabalhador, a remuneração do trabalhador vai ser cada vez mais inferior ao de antes, que também passam a dispor de uma menor estabilidade em seus empregos. Então, o trabalhador, além de ter
com essa terceirização, salários inferiores, ele também passa a ter uma cobrança maior com uma instabilidade cada vez menor. Afinal, para os serviços terceirizados ser rentável para as empresas, o custo da terceirização precisa ser menor, o que passa pela redução da folha salarial dos empregados. Além disso, entre os aspectos da globalização que geram impactos sobre o mercado de trabalho, podemos citar o crescimento da produção flexível no âmbito das relações de trabalho. O funcionário que antes se limitava à realização de funções mecânicas e repetitivas começou a ser mais multifuncional, ocorrência que passou a exigir maior formação técnica e um maior deslocamento no âmbito produtivo. Então, essa instabilidade gerou uma maior especialização do trabalhador, mesmo ganhando menos. Com a intensa urbanização, as sociedades atualmente, em maior grau nos países subdesenvolvidos e emergentes, ampliaram-se também o chamado exército de reserva, formado pelos trabalhadores desempregados no âmbito das cidades. Nesse sentido, sob várias formas, ampliou-se o trabalho informal. Então, nós temos mais uma categoria aqui, né? Os desempregados buscando ali o seu ganha-pão, né, buscando esse mercado informal, que é visto como um problema, pois os empregados não registrados ou autônomos em áreas não regulamentadas passam a contar com pouquíssimos direitos sociais e nenhum trabalhista, o que contribuiu para uma precarização ainda maior das relações de trabalho e muitas vezes até vendidos, né, no discurso de ser o seu próprio patrão, mas na verdade, tendo aí essa precarização do seu trabalho. Leia a seguir o artigo que trata das mudanças de trabalho relacionadas ao espaço rural. Então, a mecanização no campo muda as relações do trabalho. Agora, um pouco mais específico sobre a mecanização no campo, né? Então, substituição da mão de obra humana por máquinas. Está modificando as relações de trabalho no agronegócio brasileiro. O trabalhador rural, antes contratado para fazer o plantio e colheita manual de culturas como a cana-de-açúcar, café e algodão, agora está controlando máquinas. O antigo boia-fria troca também o campo pelo trabalho na cidade, em setores como a construção civil. Para especialistas, o crescimento econômico que amplia a produção tem compensado os impactos da tecnologia no emprego, em que uma única máquina pode substituir 100 ou mais trabalhadores. As vendas de máquinas agrícolas no país são um termômetro da transformação no campo, o número mais que dobrou nos últimos 7 anos. Seja o cultivo para exportação ou para consumo nacional, as grandes lavouras de grãos, soja, milho e feijão já são 100% mecanizadas. Outras culturas, como a cana-de-açúcar e o café, avançam a passos rápidos em direção às máquinas, que criam escala e potencializam o lucro. Até mesmo a fruticultura já experimenta a colheita sem as mãos do homem. Então, nós temos um avanço, inclusive, né, na fruticultura. Fruticultura que demorou um pouco mais essa transição, principalmente porque os frutos, geralmente, ao serem colhidos, eles são um pouco mais sensíveis a essas máquinas. Mas algumas produções, como por exemplo, os vinhedos, né? A uva, ela é um fruto bastante sensível. Então, na hora de fazer essa colheita, o olhar humano, né, a sensibilidade, o tato humano ainda era muito necessário. Mas a gente já observa, inclusive na fruticultura, essa transição já acontecendo. Cada vez maior o uso de máquinas. Máquinas cada vez mais especializadas naquela produção e cada vez mais modernas, chegando a esse nível de substituir o olhar e o toque humano. Então, aí o exemplo, né, da colheitadeira aí, fazendo justamente esse processo. As usinas de açúcar e etanol são um dos mais fortes símbolos das mudanças no campo. Em 8 anos, o plantio e a colheita, que eram 100% feitos a partir do trabalho dos cortadores, de cana, seguindo aqui, já estão 80% mecanizados em Minas.
Até 2014, nos locais onde for possível introduzir máquinas, não vai, olha só, não vai haver trabalho humano mais nesses locais. Os semeadores e cortadores de cana, que representavam 60% dos empregos gerados no setor, sendo alvo de discussões sociais que envolviam trabalho exaustivo e até denúncias de trabalho escravo, hoje estão reduzidos a cerca de 25%. É claro que tem um aspecto positivo, como esses trabalhadores ganhavam muito pouco e esse regime muitas vezes era considerado como trabalho escravo. Muitos, proprietários utilizavam dessa mão de obra com um baixo grau de segurança ali para o trabalhador. E esse trabalho, é claro, trabalho escravo sendo proibido, obviamente, no território nacional, e a gente tendo que combater esse tipo de trabalho. A máquina traz essa vantagem. Pela máquina ser mais lucrativa, acaba esse trabalho escravo. Porém, é claro que você tem aí o fim do trabalho escravo, não naquele ideal de colocar o trabalhador dentro do ideal de trabalho, com as leis trabalhistas sendo respeitadas e dando dignidade a essas famílias. Porém, tornando-os agora desempregados. Então, geram outro problema. E é claro que a gente vai falar muito sobre o êxodo rural. Esses desempregados no campo migrando para as cidades e gerando uma superpopulação, que vai também trazer consequências para a cidade. Seguindo aqui com o nosso texto, Mário Campos, secretário executivo interino do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool em Minas Gerais, o CIAMIG, observa que a cadeia ampliou o número de empregos gerados em outras colocações, o que teria compensado o espaço ocupado pelas máquinas. Hoje, muitos cortadores de cana foram treinados e ocupam funções que exigem uma maior qualificação. Segundo o executivo, entre 2004 e 2011, com a ampliação do plantio no estado, o número de empregados diretos saltou de 35 mil para 80 mil. Em Minas, maior produtor nacional de café, aumentar a mecanização é o objetivo dos produtores do estado, que torcem pela evolução da indústria com máquinas capazes de fazer a colheita do grão. Também em regiões montanhosas, como o sul de Minas, onde a mão de obra chega a responder por mais de 40% do custo da produção. Atualmente, mais de 50% do café colhido no Cerrado Mineiro é retirado de forma mecânica, enquanto no sul do estado, esse percentual é em torno de 30%. Segundo o Cochupé, maior cooperativa de café do país, existe potencial para que 70% do café dessa região seja colhido com a ajuda de máquinas. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil vai colher uma safra recorde de grãos leguminosas e oleaginosas de 162,1 milhões de toneladas. A preocupação, Wilson Luiz da Silva, presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais, FETAEMD, observa que o desemprego no meio rural ainda é uma questão grave nas regiões mais pobres do estado, como o norte e Vale do Jequitinhonha. Segundo ele, a mecanização é bem-vinda quando o trabalhador tem a oportunidade de trocar o trabalho exaustivo por funções de melhor qualificação, mas diz que para aumentar esse status, o Brasil tem como desafio a manutenção do crescimento. Se depois da Copa do Mundo houver então a gente já tem algum tempo desse texto, e a gente observa que muitas dessas mudanças ainda não foram alcançadas. Então, a desaceleração forte, principalmente da construção civil, pode haver muito desemprego nas cidades e no campo, o que realmente se concretizou, com a crise aí de 2015 para cá. O Brasil passou por esse processo de desaceleração e teve uma queda no nível de emprego. Essa é a nossa maior preocupação quanto à substituição do trabalho humano pelas máquinas. Então, a falta de emprego, certo? Nós finalizamos, então, a nossa aula aqui. Tchau para vocês e até a próxima. Valeu!